pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Jarruge, hoje eu estou como presidente executiva do CETCESP. Sejam bem-vindos. Queria agradecer a todos os nossos seguidores da TV CETCESP, aqui do YouTube. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Queria convidar vocês para acessar o site vezivoz.org, pedir para vocês se cadastrarem para entrar no grupo do nosso WhatsApp, para acompanhar todas as principais novidades do nosso projeto, do nosso movimento Vez e Voz, que foi lançado recentemente, né, o ano passado, como todos vocês sabem, e convidar os seguidores para compartilharem a live com outros profissionais, né, todos vocês, executivos e outros profissionais do transporte que estejam acompanhando, possam tratar desse assunto diferente que nós vamos tratar hoje. Tem o QR Code aí que está nos links aí aparecendo para vocês, tá? Para falar um pouquinho do movimento, para quem ainda não conhece, o Vez e Voz, Mulheres no TRC, é uma iniciativa do CETCESP para valorizar as mulheres que trabalham no setor de transporte rodoviário de cargas, que ele serve para movimentar, fomentar o crescimento profissional dessas mulheres dentro do próprio setor e valorizá-las, né? E também atrair mulheres para dentro do nosso setor e dar oportunidades também de trabalho. A gente criou uma rede de apoio e incentivo para discutir outros assuntos que permeiam os diversos universos femininos. Toda essa rede tá funcionando muito bem com essas mulheres, cada dia tem aumentado mais e o projeto tem ido muito bem. Cada dia a gente tem recebido mais mulheres para participar deles e a gente está muito contente com quem ele tem funcionado. Só que a gente percebeu no andamento do projeto que não são só as mulheres que estão em menor número no setor de transportes, né, e que precisam ter voz também. Eu sei que eu não represento, né, as minorias também, mas eu quero ser uma aliada para trazer mais diversidade para o setor. Então, por isso que o tema que a gente escolheu para tratar hoje é diversidade, o que você tem a ver com isso? E o que é diversidade, né? As pessoas têm, às vezes, um conceito um pouco muito restrito sobre o que é a diversidade. Então, a diversidade, na verdade, é aquilo que é diverso, diferente, variado. É variedade. É um conjunto variado, multiplicidade, ou seja, diversidade é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo, né? Mas diversidade não anda sozinha. Equidade, inclusão, estão na mesma balança e não são só mais uma moda. É, a cada dia mais, um ideal defendido, construído e multiplicado em prática por pessoas em todas as empresas, escolas, a sociedade como um todo, gerando entendimento e engajamento. Enquanto no setor de transporte de cargas a gente fala sobre a necessidade de uma ampliação da presença feminina, né, a gente está falando ainda de um conceito tão básico, né, de aumentar a presença só feminina no setor de transporte, porque a gente é um setor que tem uma presença masculina muito grande, muito forte, né, o mundo já está falando de diversidade, já há um certo tempo, né, você vê como a gente está muito atrasado, né, o mundo está falando de diversidade, de equidade, de inclusão, com muitas outras nuances, né, que passam aí por questões de sexo, gêneros, credo, raça, gerações, cultura, conhecimento, né, então a gente precisa evoluir um pouquinho mais, por isso que a gente está resolvendo a começar a tratar também deste tema. E por que falar isso na sua empresa também? Porque a gente precisa promover a valorização da diversidade, ela passa por educar sobre pequenas atitudes que podem e devem ser tomadas nessa direção. A gente precisa criar um ambiente onde todos possam viver em harmonia, um espaço para se expressar, contribuir, inovar e ter oportunidades iguais para construir projetos e processos nas empresas. Hoje em dia a gente não fala muito das empresas passarem por processos criativos, né, de inovação, para ter diferenciais competitivos, né? Hoje, para a empresa ser diferente, para ela ter um diferencial, ela precisa inovar, ter criatividade. Como ela ter criatividade se ela não tem diversidade? Né? Não tem uma coisa, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, o processo criativo e inovativo dentro de uma empresa, ela passa por processos de mudança cultural através de inclusão e de diversidade. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, não valorizar as pessoas pretas, mulheres, PCDs também, que inclui nesse projeto, ou LGBTQIAP+, que é como se fala corretamente hoje, mostra o quanto ainda a gente precisa evoluir nesse processo.
E a diversidade, ela traz uma riqueza de criatividade, né? Ela possibilita, sim, o diferencial competitivo nas empresas. Então, fica com a gente aqui, nesse bate-papo com os nossos convidados aqui, super especiais, que toparam falar desse assunto com a gente. Eles vão compartilhar algumas iniciativas que eles estão começando a fazer nas empresas dele, né, iniciativas, assim, super diferentes, né, que eles estão também começando alguns projetos, né, que são inovadores dentro do setor de transporte e logística, e mais do que isso, o que eles estão aprendendo com isso, as experiências, as vivências, e como que tem sido recepcionado pelas pessoas dentro da empresa. E ao final você vai ver que tudo isso tem a ver comigo e também com você, né? Então aqui vamos apresentar os nossos convidados, cumprimentá-los, né? E passar a palavra para eles darem umas boas-vindas para vocês. Vamos chamar aqui o Jean Salvos, ele é gerente de recursos humanos da Transcoach. Jean, dá um bom dia aqui para o nosso pessoal. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos aí. Bom dia, Jean. O Jean é formado em comunicação social, com MBA em gestão de pessoas pela Unimep na FDC. Na Transcoach, ele criou uma escola de formação de motoristas profissionais de CNHE, primeiro do Paraná em parceria com o SESC Senat, exclusiva para mulheres. Ele vai trazer essa experiência para a gente, uma super história de inclusão, né, que tem tudo a ver com o nosso projeto Vez e Voz, e ele está querendo mudar um pouquinho da realidade desse universo totalmente masculino que ele encontrou na empresa na qual ele está hoje, né, Jean? Vamos ouvir essa história dele daqui a pouquinho. Convidar agora a Isis Gabriela, que ela é responsável pela sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão na Patrus Transporte. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. A Isis é mestre em sustentabilidade de processos e controle ambiental, engenheira de segurança do trabalho e engenheira ambiental. Ela tem 6 anos de experiência em sustentabilidade, certificação B Corp, metodologia ESG, GRI e ODS, gestão e regularização ambiental e normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Seja muito bem-vinda, Isis, é um grande prazer, agradeço já ao nosso amigo aqui do CETSESP, o Marcelo, por ter liberado você para estar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Isis? Obrigada a você. E nosso convidado aqui também super especial, a gente fez conexão com ele através do LinkedIn, né, uma super ferramenta de conexão e de networking. Queria convidar aqui o Caio Albuquerque, ele é conselheiro do grupo de afinidade Preto no Preto da RD Station. Bom dia, Caio. Bom dia, Ana, bom dia, Jean, bom dia, Isis, bom dia a todos e todas que estão aí no chat, assistindo a gente, prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, sei que essa troca vai ser muito rica hoje. Sem dúvida que vai ser, nós que agradecemos. O Caio é advogado, assim como eu, meu colega de profissão, ele atualmente é responsável pela área de mobilidade global e benefícios flexíveis da RD Station. Ele conduziu diversas iniciativas de diversidade, tanto internas quanto externas, como líder. Bem-vindo, viu, Jean? Ai, desculpa. Agora vamos falar um pouquinho, como a gente fala do movimento Vez e Voz. A gente fez uma pesquisa logo antes de começar o nosso movimento, através do PTC, para a gente ter um mapeamento sobre as mulheres no transporte. E a gente teve algumas coisas interessantes. Eu vou pedir aqui para a gente fazer a nossa apresentação de alguns dados que a gente coletou na nossa pesquisa, que ela foi realizada em 2020, e a gente teve algumas percepções interessantes que eu gostaria de passar para vocês antes da gente entrar no nosso debate, que elas refletem a importância da diversidade nas empresas, para vocês verem como que a gente precisa realmente tratar desse tema. Então, olha, sobre o cenário que a gente coletou os dados, para vocês terem me dado, das pesquisas das respondentes, das mulheres que responderam, eu me lembro que a gente teve quase 700 respostas, foram mais ou menos aproximadamente isso que nós tivemos. Das respondentes, vocês podem ver que a maioria que respondeu, 55%, elas se enquadraram como mulheres brancas, ou seja, nós efetivamente, ou de fato, nós não temos muita diversidade no nosso setor, né, pela amostragem que nós tivemos. Então,
realmente é uma coisa que nós temos que trabalhar, né? Então, pela identificação, nós temos muito mais mulheres brancas do que pardas, do que se identificaram como pretas, algumas preferindo não se identificar, e amarelas, e indígenas nenhum, né? Então, isso é um fato bem relevante. Na empresa, como a gente já imaginava, muito mais homens do que mulheres. O desejo de alcançar uma posição maior, maioria tem, mas conforme a faixa etária cresce, ou seja, a questão de gerações, a motivação para atingir isso, ela diminui. Ou seja, nós temos um problema aí de diversidade com relação à geração também. E as pessoas pardas e pretas também possuem uma menor perspectiva nesse aspecto. Ou seja, também nós temos um problema em questão de diversidade. Com relação à remuneração, é igual de um profissional homem, 65% concordam, mas as mulheres pretas são as que mais discordam dessa afirmação. E quanto mais tempo trabalhando no TRC, menor é essa percepção da equiparação dos salários. E na média liderança, elas percebem mais essa diferença de remuneração. Pode passar. Elas, com relação à percepção que as ideias são ouvidas e valorizadas, apenas 64% das mulheres se sentem ouvidas. É um índice baixo, né? Em geral, e a idade contribui para que elas se sintam ouvidas. Mulheres mais de 45 anos relatam concordar mais com essa afirmação. E a mulher negra, né, preta, é a que menos se sente ouvida. Isso também é um índice muito ruim. Nós temos que trabalhar e melhorar isso nas empresas. Né? Então, assim, vocês podem ver que pela pesquisa inicial que nós fizemos, porque era uma pesquisa que a gente pretendia, inicialmente, foi antes de até a gente começar o nosso projeto, a gente já tinha uma amostragem que nos dava indícios, né, que a gente tinha que trabalhar sobre diversidade. Então, acho que, assim, essa é uma iniciativa que está demonstrando que nós estamos num caminho que é inicial, mas é necessário, né, e a gente está começando a tratar do tema, seja de modo tímido, seja do que for, mas que eu acho que é muito bem-vindo, eu tenho certeza que a gente vai encontrar muitos aliados, né, Jean, eu acho que a palavra certa a falar, Caio também, Isis, a Isis também falou muito bem disso, quando a gente conversou, eu tenho certeza que vocês três são alguns deles, e a gente vai encontrar muito mais dentro, né, para a gente começar a falar disso, um setor tão tradicional, conservador, mas que a gente vai encontrar pessoas que têm a capacidade e o respeito suficiente para entender que a gente precisa tratar desse tema. Então é isso aí, vamos partir para a apresentação, que agora a gente precisa entender o que essas três pessoas, essas três empresas, né, corajosas, né, e totalmente inovadoras, estão começando a falar sobre isso, estão fazendo sobre isso e trazer as vivências, as experiências, os aprendizados deles a respeito de diversidade e inclusão. Então, vamos começar aqui com o Jean. Jean, conta pra gente, então, esse projeto que vocês estão fazendo aí, de trazer um pouquinho mais de mulheres nesse universo extremamente masculino, que é de motoristas, né, dentro da empresa, que você falou pra gente, como que está sendo isso, como que os motoristas homens estão enxergando isso, eles estão achando que estão perdendo espaço ou não, e como que tem sido essa experiência na sua empresa. Por favor, fique à vontade. Ok, Ana, bom dia aí para o Caio, para a Isis. Também queria agradecer a Silmara, né, que foi a pessoa que orquestrou todo esse encontro, né? Também a Camila aí, que fica na retaguarda e produzindo toda a live. Também queria agradecer e parabenizar o CETCESP pela iniciativa, pela mudança de modelo mental que a gente percebe que, por meio de uma instituição tão respeitada que é o CETCESP, a gente começa a enxergar isso e visualizar isso nas empresas do setor de transporte rodoviário de cargas e demais empresas de transporte e logística. E em nome do presidente Taiguara, que é uma pessoa realmente diferenciada, a gente está vivenciando isso no nosso setor. Queria também agradecer a diretoria da Coach, da nossa empresa, que apoiou, apostou na ideia e tem um mindset de crescimento sensacional, né? Sem a ajuda da autogestão, eu acredito que a gente não consiga desenvolver projetos como esse na altura desejada. Também agradecer toda a equipe da Coach, principalmente gestores, os motoristas homens,
que entendem o que nós queremos fazer e o motivo de querer fazer isso. Nosso projeto ele é muito simples, Ana e amigos, né? É um projeto que a gente quer e deseja possibilitar a oportunidade de inserção no mercado, no setor de transporte rodoviário de carga, de mulheres. A gente percebeu ao longo dos últimos meses a necessidade, o desejo da mulher também querer ser carreteira, né? A gente recebe diariamente muitos currículos de homens, mas nos últimos meses a gente observou, principalmente nas regiões onde a coach está inserida, a necessidade e o desejo de mulheres também vir querer trabalhar conosco. E aí, como nós já tínhamos aqui, desde 2020, uma escola de formação exclusiva para homens, o porquê não também fazer uma exclusiva para mulheres? E aí nós partimos com a ideia foi uma ideia compartilhada com todas as lideranças da equipe, nós fizemos todo um trabalho com gestores, né? Antes até mesmo de iniciar o projeto, até para a questão de acolhimento, e a ideia foi bem bacana. Hoje a empresa, a Coach tem uma frota de 1.200 veículos próprios, é uma frota realmente grande, né? Desses profissionais que trabalham com os veículos, nós temos cerca de 1.300 motoristas homens, e antes do início do curso, nós tínhamos apenas 6 mulheres. 6 mulheres. Nós fizemos a primeira turma de mulheres, foram 10 participantes. Dessas, 8 foram contratadas pela empresa. Agora nós estamos com uma turma, a turma que era de homens, agora virou uma turma mista, para vocês terem uma ideia da ansiedade e do desejo das mulheres quererem participar. Nesse momento nós estamos tendo uma turma da escola de motoristas, ela funciona no estado do Tocantins, onde nós temos os serviços compartilhados da empresa, um centro de soluções compartilhadas, onde nós temos um centro de treinamento do setor de transporte da empresa. Nós temos com 16 alunos, sendo 4 mulheres. E para o início do mês agora de junho, né, nós devemos ter mais uma turma exclusiva para mulheres. E nós estamos recebendo mulheres de todas as regiões, de todos os estados do Brasil. Para vocês terem uma ideia, uma das participantes da primeira turma, ela veio de Rondônia. Ela viajou 3.300 quilômetros por conta própria para chegar até aqui e poder participar. O curso, basicamente, o objetivo principal, realmente, como eu falei, é promover a inclusão, né, a capacitação e a formação desses profissionais para que elas possam se tornar realmente uma carreteira, como o mercado diz. A gente observa que tem muitas mulheres aí que têm a categoria D, em algum momento elas migram para E, né, com o desejo de serem carreteiras, elas são motoristas de ônibus, motoristas de veículos leves, né, de distribuição nas cidades, em alguns centros, mas elas não conseguem ser uma motorista carreteira porque elas não têm experiência, dificilmente alguma empresa dá a oportunidade. E aí foi aonde nós enxergamos que a gente poderia ser um pouco diferente, que nós poderíamos desenvolver a inclusão, a equidade e a oportunidade dessa mulher realizar o tão sonhado desejo que é ser carreteira. O processo seletivo para a escola é um processo seletivo normal, como se fosse um processo seletivo para a contratação de um motorista já experiente, né? Então, o pessoal vem, faz a inscrição, é feita a triagem e análise dos currículos. Essa triagem e análise, ela é baseada realmente no quê? Em questões relacionadas a experiências anteriores voltadas para o setor do transporte, claro, sem a exigência de experiência como carreteiro.
É feita uma entrevista, um teste psicológico, na sequência nós fazemos um teste teórico sobre legislação de trânsito e transporte, fazemos também um teste prático, esse teste prático geralmente é feito na carreta, né? E aí os aprovados iniciam o curso. No final do curso, durante o curso e no final do curso, são feitas avaliações, né? É um curso de cerca de 140 horas, com teoria e prática. No final, eles recebem a certificação e aquelas pessoas que têm o melhor desempenho são contratadas pela coach. Aqueles que não atingem o desempenho e não foram contratados pela coach, não quer dizer que num momento futuro não pode vir a ser um funcionário da coach ou até mesmo participar de uma próxima turma para um melhor aperfeiçoamento. Os principais requisitos ali exigidos para participar do curso, realmente precisa ter a carteira E, se possível aí com EAR, que é exercer atividade remunerada, estar com a CNH válida. É desejável o curso do MOP. Hoje nós temos uma parceria com o SESC Senat, aqui de Palmas, no Tocantins, onde eles participam também no treinamento na escola com um conteúdo voltado aí para os motoristas. Então, aqueles que vêm, fazem o curso e não têm o MOP, o SESC Senat, eles dão o curso do MOP para os alunos. Então, é bem bacana essa parceria. Ter experiência com um veículo de categoria equivalente a truque ao ônibus, que é a categoria D, e desejável ensino fundamental completo. E vamos lá, os principais diferenciais do curso. E aí eu acredito que é uma coisa muito bacana, algo realmente que a coach apostou, a coach acreditou, e é uma pegada muito social, além de ser uma pegada de equidade, de inclusão, de diversidade, é uma pegada social muito bacana. Nós oferecemos aos participantes acomodação e alimentação gratuita. Então, o aluno que vem participar do curso aqui, além de ele receber o curso de forma gratuita, né, ele tem o alojamento e a alimentação, que é o café da manhã, almoço e janta, fornecido pela empresa. Eles recebem o uniforme e os EPIs para participar do curso. Há a contratação dos participantes com melhor desempenho, em cima de uma avaliação feita por instrutores da empresa que são bem capacitados para isso. E a gente, é claro, está promovendo aí a equiparação do conhecimento técnico de alta tecnologia embarcada, até porque a nossa frota hoje, ela tem uma média de 2 anos e meio de vida, uma frota muito nova, com muita tecnologia embarcada. Isso a gente percebe que é um diferencial do mercado, porque hoje existem motoristas profissionais no mercado, existem, mas nem todos, infelizmente, nem todos estão aptos a trabalhar com alta tecnologia embarcada. Na questão social, como eu já falei, o curso ele é 100% gratuito, ele tem realmente um caráter inclusivo para o mercado de trabalho. E a nossa iniciativa realmente é promover a diversidade e a capacitação. Ou seja, aquele aluno que a gente não vier a contratar, ele está capacitado para atuar no segmento de transporte rodoviário de cargas, categoria E. Para vocês terem uma ideia como que está difícil hoje, né, a contratação dessa mão de obra de motorista, na seleção de mulheres para a escola até o momento, nas turmas que nós fizemos, nós recebemos 59 inscrições. Dessas 59, 10 foram selecionadas para participar da primeira turma e 8 foram contratadas. Quando a gente parte para um universo global entre homens e mulheres, vocês vão ver aí, olha só, nós estamos indo agora para a 4ª turma da escola de motoristas, aqui na coaching, né? Nessas 4 turmas, nós recebemos 1.152 inscrições, 234 candidatos estavam dentro do perfil mínimo exigido por nós, 59 selecionados, 43 homens e 8 mulheres contratados. Então, realmente, é uma mão de obra que está escassa hoje no Brasil, ela está
sendo procurada por todas as transportadoras aí, que é o motorista CNHE, e por isso que, através do curso, a gente acredita aí que a gente vai beneficiar não somente a coach, os participantes, mas também vamos estar plantando uma sementinha para o mercado do setor de transporte rodoviário de cargas relacionado à capacitação de mão de obra. E o nosso objetivo, Ana e amigos, é chegar no final do ano, talvez no final do ano que eu falo é janeiro de 2022, melhor dizendo, a 50 motoristas mulheres. Hoje, nós temos 1.300 motoristas, somente 15 mulheres, somente 15 mulheres. Já houve um avanço, né? Antes do curso eram 6 mulheres, então nós crescemos bem, e é uma meta audaciosa, mas eu acredito que é uma meta possível de ser alcançada. Importante frisar também, Ana, Isis, Caio, que às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, a coach está contratando mulheres para serem motoristas e vão deixar de contratar homens? Não, pelo contrário. Nós continuamos a contratar motoristas homens. Os homens não perderam a oportunidade de vir trabalhar conosco. Nós mantemos os homens são importantes para a empresa, mas como você disse, é importante ter essa miscigenação, é importante ter essa oxigenação, e as mulheres são muito bem-vindas dentro da coach. Então, nós continuaremos a contratar homens, vamos continuar a contratar mulheres. As mulheres não estão tirando o espaço do homem, pelo contrário, nós estamos dividindo para somar. Esse é bem bacana, esse diferencial. Outra coisa relevante, aqui na coach nós temos uma política muito clara de cargos e salários. Então, tanto mulheres quanto homens que são motoristas, a remuneração é o mesmo modelo, os benefícios são os mesmos, os equipamentos de trabalho, os caminhões, as carretas, os equipamentos são os mesmos, não há distinção, sendo ele homem, sendo ela mulher, o motorista no caso. Então, é importante fazer isso daí, de dizer isso, e assim, o que a gente tem observado é que muitos motoristas da empresa têm gostado. Outro dia eu estava aqui no pátio da empresa e um motorista homem se aproximou de mim e falou assim, olha, eu tenho minha mulher e ela é motorista, ela tem categoria E, será que ela pode vir fazer parte aí da escola, dar uma oportunidade? Eu falei, mas me dá o contato dela agora que eu vou ligar para ela, vou trazer ela para trabalhar comigo. O que nós queremos são motoristas capacitados, preparados e que querem trabalhar conosco. Tem que ter paixão naquilo que faz. E isso a gente observa que a mulher, ela tem paixão naquilo que faz. Não que o homem não tenha, mas a mulher, ela é diferente. A mulher, ela é muito diferente nesse aspecto. Então, era um pouco disso que a gente queria passar para vocês, para as pessoas que estão aí conectadas com a gente. Dizer que a Coach é uma empresa muito aberta, a Coach é uma empresa que busca inovação, que tem inovação no seu DNA e que a gente procura desenvolver e fazer com que as pessoas da Coach, os clientes, os stakeholders, participam e vivam esse DNA da empresa, Ana. Muito bom, Jean. Eu já tenho 2 curiosidades aqui que eu já queria perguntar para você. Falando do processo seletivo de mulheres, Quando a gente faz processo seletivo para homens, a gente já está acostumado a buscar motoristas e tal. Para você buscar atrair as mulheres para o setor de transporte, você tem a divulgação das vagas em si? Você usa algum canal diferente ou não? São os mesmos canais que você utiliza para os homens ou você faz uma seleção, usa canais diferentes para conseguir atrair as mulheres para as vagas? Boa pergunta. Os canais são os mesmos. Eu acho que muda um pouco a forma de se comunicar, a forma de atrair o talento, a forma de atrair aquela pessoa que tem paixão, que tem vontade de querer vir trabalhar conosco. Então, hoje, o que a gente observa muito em termos de recrutamento e seleção desse segmento de transporte rodoviário de cargas, desse modelo de mão de obra que é motorista, é que as redes sociais, a gente primeiro tem que quebrar paradigmas. A
Até algum tempo atrás existia aquele paradigma de que o motorista ele não era conectado, que ele não tinha e-mail, que ele não tinha WhatsApp, que você tinha que ficar divulgando vaga, colando cartaz em posto de combustível, em poste de rodovia, né? Não, hoje o motorista ele é muito, muito, muito mais conectado do que qualquer outro trabalhador do setor de mão de obra operacional. 98%, Jean. A última pesquisa CNT com o perfil dos motoristas levantou que 98% dos caminhoneiros usam smartphones. Exato. Até porque o motorista, no nosso caso, ele está trabalhando num equipamento de um pouco mais de R$500 mil. Ele viaja para todo o território nacional, ele ouve o rádio a hora que ele quer, ele usa o celular, teoricamente, a hora que ele quiser, ele almoça onde ele achar mais conveniente, ele abastece o veículo num posto de combustível onde ele se relaciona, onde ele faz conectividade com outros profissionais, com outras pessoas. Ele está, como a gente diz na nossa vida, ele está nesse mundão aí. É verdade. Né? Então, ele é muito bem informado. Hoje, o motorista que trabalha na Coach, a gente está indo com uma pegada 4.0, 5.0, então, quando ele já chega na empresa, ele tem uma semana de integração, todo motorista, ele participa de uma semana de integração. Ele recebe um smartphone da empresa, a empresa fornece o smartphone com ele, com os aplicativos que ele precisa utilizar, ou seja, ele já chega conectado, queira a gente sim, queira a gente não, né? E essa conectividade impulsiona muito a maneira com que a gente precisa se relacionar com o motorista e com os candidatos a motoristas. Porque, geralmente, boa parte dos candidatos a motoristas que vêm até a Coach é por indicação de motorista nosso. Inclusive, nós temos um programa de benefício aqui, que o motorista que indica um outro motorista, ele ganha prêmio. Tem muita empresa isso facilita muito. É um ótimo programa mesmo. E outra coisa só que eu ia te perguntar, teve também que fazer alguma adaptação de infraestrutura para receber essas mulheres? Sim. Aqui nós tínhamos um alojamento muito bacana, com 6 quartos. Então, era um prédio. Nós tínhamos um prédio com 6 quartos, vestiário limpo. Eu sou uma pessoa, desculpa falar, mas eu sou muito exigente, cara, nesses aspectos. Né? Então, eu vou lá, eu confiro todo dia, eu quero ver se está legal, se não está legal. Eu gosto de estar próximo. E o que nós fizemos? Nós criamos um alojamento exclusivo para as mulheres, com vestiário exclusivo, né? Então, esse alojamento ele é exclusivo para as mulheres, tem ar-condicionado, tem os beliches, colchão. O que elas precisam trazer é a roupa de cama e os aparelhos aí, as coisas de higiene pessoal, né? Esses alojamentos, eles são todos os dias limpos e desinfectados, até por causa da Covid. Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança relacionados à Covid. Então, elas chegam aqui, recebem um vidro de álcool gel, todo funcionário, todo aluno recebe esse vidro de álcool gel, ele a qualquer momento pode ser recarregado. Junto com o álcool gel vai uma flanela que nós entregamos, né? Tem as máscaras da empresa. Eu não estou usando a máscara aqui porque eu estou numa sala reservada, mas todos recebem máscara. Então a gente segue muito à risca essa questão dos protocolos, como qualquer empresa. Eu acredito aí, a Patros, conheço o Marcelo e sei do cuidado que o Marcelo tem, então todos estão aí atentos a isso daí. Então a principal mudança que nós tivemos que fazer aqui foi a construção de um alojamento específico para as motoristas mulheres. E os homens têm o deles, né? Então aqui nós temos o Clube do Bolinha e o Clube da Luluzinha. Muito bom. Então as empresas também têm que se atentar a isso, né? A hora de receber essas pessoas, está se adaptando a estrutura para elas também. Muito bom, Jean. Obrigado por compartilhar com a gente essa iniciativa. Espero que dê certo.
cada vez mais e que você consiga aí atrair cada vez mais mulheres para o seu quadro e está dando oportunidades, né? A ideal é que as empresas enxerguem as mulheres como uma oportunidade, né, de uma mão de obra. Muitas empresas falam, a gente tem muitos postos de trabalho abertos, né, para motoristas, né, ainda tem falta de motoristas no mercado, então para que as empresas enxerguem como uma oportunidade de mão de obra as mulheres, né, que deem oportunidades para elas e você também, uma oportunidade de formação, né, façam escolinhas, né, de motoristas. Eu acho que é sensacional essa iniciativa. Uma coisa também que eu esqueci de comentar é que hoje nós também contratamos uma instrutora mulher. Então, dentro do nosso quadro de instrutores, nós temos uma mulher instrutora muito bem capacitada e que vem nos ajudando, nos apoiando muito nesse projeto. Excelente. Lembrando também que tem escolas profissionais que formam instrutores, que daí elas depois podem formar outras, né, ajudar a formar. Então, é uma iniciativa também excelente. Muito bom. Perfeito. Obrigada, Jean. Obrigada. Vamos chamar agora a Isis Gabriela para contar um pouquinho para a gente que projeto que, né, o Marcelo deu aí para ela incluir aí na Patrus Transportes, uma grande empresa também, né, da carga fracionada aí do nosso Brasil. Então, Isis, conta para a gente aí qual que é a sua missão aí na Patrus e o que você está fazendo, o que aprendeu com ele até agora, como que foi que você está inserindo todo esse processo aí de diversidade dentro da Patrus. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, da Silmar e equipe, em nome do CETSESP, e também enaltecer a parceria que temos, né, e esse momento já é mais um marco em cima disso. Gostei muito da frase da Silmara, em que ela falou que sustentabilidade e diversidade tem tudo a ver, e com a minha função e a nossa jornada aqui de diversidade, equidade e inclusão, vocês vão ver exatamente isso. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Vocês conseguem ver a tela? Sim, estamos vendo isso. Pode ficar à vontade. Ótimo. A Patrus Transporte já trabalha o tema de diversidade ao longo de alguns anos, né? Mais ou menos por volta de 2018. E até então a gente tinha um olhar muito pela diversidade, tínhamos a nuance da inclusão, né, a temática, e aí a gente precisou dar uma olhada mais a fundo à diversidade, equidade e inclusão. E estamos nessa jornada, né? Por isso que eu coloquei muito bem que aqui é uma jornada caminhando para um programa de diversidade, equidade e inclusão a ser fomentado até setembro deste ano. Então, vocês vão ver os nossos passos aí e principalmente o nosso histórico. Então, a Patrus Transportes, né, é uma empresa de transporte de carga fracionada que tem mais de quase 50 anos no mercado, com atuação nos estados do Sudeste, na Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e dentre outros. Nós somos uma empresa B, né, uma empresa certificada pelo Sistema B. Desde 2018 estamos em processo de recertificação e até é bom falar disso porque dentre o Sistema B eles também fomentam a diversidade, né? Então, se a gente foi certificado lá em 2018, está caminhando para a recertificação, a gente já tinha um processo bem delimitado acerca do tema. E quando a gente fala de diversidade, é o que tem, né, uma palavra como se fosse um termo padrão dessas circunstâncias, e a equidade e a inclusão também estão incumbidos, intrínsecos ao termo. Nós também somos certificados, né, agora, pelo Great Place to Work, né, melhores empresas para se trabalhar, e pela Humanizadas, ou seja, né, quando a gente fala de diversidade de pessoas, de diversidade de ideias, a gente também gera um índice de qualidade interna, até o que está muito em voga hoje, é o índice de felicidade interna, e que a gente também quer trabalhar ao longo do tempo na empresa. Então, como que a diversidade sempre esteve, né, num panorama lá dos anos anteriores, para agora que a gente está
fomentando esse programa de diversidade, né? No nosso código de ética, a gente já tinha alguns termos relacionados à diversidade. Isso no nosso código de ética e conduta para colaborador e também para fornecedor, né? Esse código aí vai sofrer uma atualização também, porque nós passamos por um direcionamento estratégico recentemente. Até nisso, as nossas métricas, o nosso olhar para as nuances tem que casar com o que foi regido por esse direcionamento fechado há cerca de 2 semanas. Então, o que a gente preconiza, né? O respeito e a valorização da individualidade e a diversidade que cada colaborador agrega ao negócio. E nós procuramos criar um ambiente de trabalho de qualidade em toda a região que atuamos. Então, hoje eu falo da matriz, mas a matriz fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, mas nós temos, por exemplo, os nossos PCDs ao longo das nossas unidades, a gente trabalha com as nossas nuances, não somente na matriz, e a gente quer realmente ter representatividade. Então, a gente tinha um comitê de diversidade em 2018, estamos organizando um comitê de diversidade, equidade e inclusão com as nuances e a representatividade local. E ser sustentável é isso, né? A gente tem que trabalhar com as condições locais, com as pessoas locais, para traduzir bem o S, né, do social, do ISD, muito em voga também, né? Que diz respeito aos nossos colaboradores, todos os nossos públicos e stakeholders. Então, no nosso código de ética, né, a palavra diversidade, o termo, a temática, estava como um valor dentre ética e respeito, né? Isso é intrínseco ao tratamento das pessoas. A gente subentende que uma pessoa é diversa, a gente tem que respeitar ela, independente do que ela representa, de como ela é. O nosso posicionamento também tem a valorização das competências e o respeito às diferenças e a responsabilidade do colaborador. Então, está bem claro ali que a valorização da diversidade em nenhuma tolerância à discriminação em qualquer tipo, com base em raça, cor, sexo, condição física, mental e dentre outras. Essa responsabilidade do colaborador, por exemplo, foi virar ao longo dos anos, o nosso termo aí, assim, não é bem um termo, né? A nossa declaração de diversidade na hora de expressar esse compromisso com o nosso meio, com a sociedade. Vocês vão ver ela logo a seguir. A gente trabalhou também, ainda trabalha com Redescoberta, que é um programa fomentado, né, na oficina de sustentabilidade, há alguns anos atrás. Até coloquei um print aí da tela da premiação também do CETCESP, porque nós somos reconhecidos pela iniciativa. E o que é o Redescoberta, né? É um programa social para promoção da transformação social por meio da qualificação profissional e geração de renda para mulheres, né? Então, o REDE aí, né? Esse acrônimo não é nem o Redescoberta. O REDE quer dizer a colaboração em rede com os parceiros para o fomento dessa capacitação para mulheres, e o Descoberta, né? O que é? A tradução de uma nova habilidade para essas mulheres, né? As mulheres olhar para um viés novo de uma habilidade a ser desenvolvida e, consequentemente, uma profissão, uma nova geração de renda para elas, né? As mulheres foram capacitadas e tiveram as noções, né, o desenvolvimento do empoderamento feminino, tiveram cursos de, por exemplo, costura, pintura e dentre outros. Além disso, nós temos também o PSIL. O que é o PSIL, né, esse acrônimo? É o Programa Social de Inclusão Unificado, né? O PSIL nada mais é que uma parceria com instituições para criar um emprego apoiado nessas instituições que representam, por exemplo, o CAIS, os surdos de cada localidade. E, além de ter um emprego apoiado, tem também o trabalho com as equipes e com a liderança que vão receber esses PCDs, as pessoas com deficiência, né?
Então, o PSIL foi criado para promover a inclusão social de pessoas com deficiência no quadro de colaboradores da empresa. Nós também fomos reconhecidos aí pelo CETCESP com essa iniciativa, e isso perdura ao longo dos anos da empresa. Não é para a gente somente cumprir a cota, né? A gente tem uma preocupação com os colaboradores. Na época da pandemia, o nosso olhar, na época assim, né? No start, lá ano passado, nós tivemos uma preocupação muito grande com a segurança e a saúde desses colaboradores dentro da nossa empresa, né? E isso também se perpetua até hoje, né? A pandemia não passou, então os cuidados estão todos aí para todos os colaboradores e todos os nossos públicos. A gente também trabalha com a Semana da Diversidade, que é no mês de setembro. Por isso que eu falei lá no início da minha fala que nós temos que startar esse programa de diversidade, equidade e inclusão até setembro, que foi um desafio dado para mim. Então, a Semana da Diversidade é um momento para a gente discutir a temática, falar o que tem no nosso código de ética a respeito disso, o que é respeitoso, o que não é trabalhar com respeito às nuances dentro da empresa. E essa Semana da Diversidade, aí eu mostrei aí na foto, ocorreu em 2018, sempre, né, em todas as unidades, as nossas campanhas, a gente tende a trabalhar corporativamente, até mesmo para desmistificar a carinha da matriz na atuação. Na captação de talentos, a gente também tem banco de talentos para pessoas com deficiência, né? Esse cadastro é o cadastro de pessoas, de colaboradores no Pandapé, onde que a gente capta os colaboradores, e a gente quer também trazer mais oportunidades para as pessoas, tá? Até como uma ideia dentro do nosso programa, para desenvolver também banco para outros tipos de nuance. E a partir do ano passado, né, o final do ano passado, a sustentabilidade estava sobre a gerência administrativa, passou para a superintendência de gente e gestão. Hoje até nós temos uma diretoria de gente, gestão e ESG, e com isso, né, houve a transição da gestão do RH para a sustentabilidade. Então, quando a Silmara falou lá que sustentabilidade e diversidade tem tudo a ver, tem mesmo, porque para a gente garantir a perenização do nosso negócio, a gente tem que pensar que as pessoas precisam se sentir bem dentro da nossa empresa. Como que a pessoa se sente bem dentro da nossa empresa? Sendo ouvida, sendo desenvolvida, né? Trabalhando com as afinidades, que são os grupos de trabalho. Então, a gente quer realmente construir isso. E esse desafio foi dado para mim. Então, nós temos a figura agora da embaixadora da diversidade, equidade e inclusão, no caso sou eu, e o meu principal objetivo é construir realmente o programa de diversidade, equidade e inclusão, eu falo programa de DEI, e não somente isso, trabalhar esses termos no âmbito da palavra, com treinamentos, com acessibilidade, a gente tem que prover recursos para que aquelas pessoas se sintam bem e nós conseguimos, principalmente, estar no lugar dessas pessoas, dar fala a elas na nossa empresa. Aí, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa loura, mulher, jovem, estudada, então eu não represento a causa. E eu não sabia o que era diversidade, equidade e inclusão. Mas eu procurei me capacitar, entender um pouco mais do assunto. Eu não sei tudo, estou aprendendo e estou desenvolvendo junto à empresa. E descobri um termo muito bom para utilizar, né, que é o termo de aliada, né? O que é ser uma aliada? Eu não represento a causa, posso representar no caso de ser jovem e mulher, mas, no entanto, eu sou uma pessoa, uma figura que advoga pela causa. E com isso também eu trouxe uma palavrinha, né, comigo, que é sempre de tentar olhar mais sensível para o lado do outro. O que é essa palavrinha? A empatia, né? A ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, né? Cada ser é único,
e tem seu jeito de ser, de como ser, né? Para isso, a empatia é muito importante, tem que ser, assim, um termo intrínseco quando a gente for tratar do programa de diversidade, equidade e inclusão. E é o olhar mais sensível que eu quero trazer também para essa jornada, né? Como eu falei anteriormente. E com isso também, querendo me colocar no lugar do outro, eu busquei capacitações, fiz benchmarks com outras empresas, referências já na temática, e até indico um curso feito pelo Pacto Global na nuance de LGBT, QIAP+, a respeito de como que a gente trata as pessoas, os termos mais atuais, a sensibilidade da problemática, principalmente no Brasil, porque a gente sabe que a discriminação é muito alta. Então, isso foi muito bom para a gente poder engrossar o que seria o nosso programa daqui para frente. Com isso, né, nós não tínhamos nenhuma declaração, a gente tinha lá no nosso código de ética, mas a gente precisava fomentar isso para os nossos públicos externos, né? Então, lá dentre as nossas captações de talentos, nós temos um compromisso formal com a diversidade, equidade e inclusão dentre os nossos públicos. Lá está em toda vaga nossa de emprego, que a gente não compactua com qualquer forma de discriminação, e nós adotamos a promoção dos direitos humanos, né? Que nada mais é, quando a gente fala de um programa de diversidade, equidade e inclusão, a defesa, a promoção, o incentivo dos nossos direitos humanos promulgados lá em décadas anteriores, né? Se eu não me engano, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é legal também, que a nossa captação de talentos é realizada às cegas. Então, a gente não sabe qual nuance a pessoa representa, o que nos interessa realmente é a formação, a direção que aquela pessoa tem com o cargo. Com isso, né, como a temática da diversidade já é tratada ao longo dos anos, Semana da Diversidade acontece anualmente, a gente precisou realmente conhecer o nosso público, né? Como que conhecer? Porque a gente trabalha com sistemas, algumas informações estavam desatualizadas e outras não estavam preenchidas. Então, para a gente aprofundar um pouco mais na temática, eu vou falar dos públicos que nós abordamos, a gente fez um censo, que foi um formulário empregado para todos os colaboradores. E a nossa meta aí também é trabalhar com outros públicos, né? Porque a gente precisa desenvolver isso em onda. A gente nunca fez um censo. Então, para a gente conseguir fazer isso de forma sustentável, o primeiro público envolvido foram os nossos colaboradores. Aí eu mostro a foto do pessoal envolvido, né, dentre todas as unidades. A campanha foi que a Patrus queria realmente ter a cara do colaborador, né, por isso o motivo do censo, e nós tivemos a amostragem de 98%. Essa amostragem de 98% caiu um pouco, caiu para 90%, por causa da parametrização. Algumas pessoas tiveram dificuldade de responder o censo, por exemplo, lá eu vou contar de um caso que uma pessoa era homem de gênero masculino, né, se identificava como tal. Na hora de colocar a orientação afetiva sexual como heterossexual, ele não sabia o que era isso. Ele colocou lá como eu gosto de mulher. Ou seja, embora a gente já tenha tratativa ao longo desse tempo, a gente tenha feito também um glossário, que eu vou falar logo adiante, a gente viu o consenso que existe uma necessidade de uma capacitação contínua acerca dessa temática. Isso também vai ser promovida com o nosso programa. Então, para fomentar também a participação de todos os nossos colaboradores dentro do censo, nós criamos um manual de acessibilidade, né, que foi um documento fornecido a todos os colaboradores e também aos líderes, né, em apoio aos respondentes pelo censo. Então, o que foi isso, né? O documento orientativo para os PCDs não ouvintes e os analfabetos poderem participar do censo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, quando a pessoa foi lá
imputar suas informações de diversidade, ela foi regida pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, porque dentro da empresa nós estamos num processo de transformação e de assegurar o que a gente troca de informação, o que não é, que é sensível, o que não é, e a gente precisava bem definir já nesse processo esses trâmites conforme a lei. Então, quando trabalhou o censo, as pessoas que tiveram acesso às informações foram sensibilizadas para isso e sabiam qual que era o objetivo do censo para o trabalho do que tinha de informação lá dentro também. Esse manual de acessibilidade, né, foi ensinando as pessoas a mexerem com aplicativos, né, a Patrus é bem digital, e aquelas pessoas que não souberam mexer com aplicativo e não tinham uma infraestrutura para isso, foram direcionadas à unidade, né, suportar aquela necessidade do colaborador, no intuito de fornecer infraestrutura, um computador, um celular, para poder responder adequadamente aquele e-mail. Então, também a gente criou um glossário, né, porque por mais que a gente tenha trabalhado com esses termos ao longo dos anos, a gente precisava criar um conteúdo, né, de que as pessoas tirassem suas dúvidas e também conhecessem mais sobre a temática, né. O glossário que foi, né, como se fosse, a grosso modo, um dicionário de termos referentes à orientação sexual, inclusão, respeito e dentre outros. E o que é legal também é que a gente não quer deixar esse glossário morrer. A gente quer trabalhar com esses termos, tem a previsão dessa atualização contínua, junto também com a criação da política de diversidade, equidade e inclusão. Então, esse documento aí sempre vai reger as nossas atividades, sabendo que, por exemplo, o público LGBT, antigamente, na década de 70, era GLS, né, gays, lésbicas, e depois atualizou para LGBT. Hoje, o termo já sofreu uma outra atualização, que é LGBTQIAP+. O mais é porque podem surgir outras nuances também, não identificadas até o momento, não caracterizadas. Então, a diversidade de pessoas também, a diversidade de ideias, a gente tem que trabalhar na melhoria contínua, sempre com esse documento. Com o censo, nós tivemos uma amostragem de configuração em todas as nossas nuances. Foi muito legal mostrar também que, por exemplo, no âmbito de gerações, nós temos públicos dentre a terceira idade e público jovem. Por que também? Eu estou até com a camisa do Jovem no Transporte. O Jovem no Transporte é um programa nosso de capacitação de jovens das comunidades do entorno da Patrus para se tornarem trabalhadores com a expertise do trabalho do transporte de carga rodoviária. O jovem tem a capacitação normal de um curso trabalhado pelo MEC e ainda tem a orientação de passar por todos os nossos setores até descobrir aquele que tem maior afinidade com a possível contratação deste. A gente também, nesse âmbito das gerações, tem um programa de pré-aposentadoria, que a gente fomenta, né, esse cuidado com os idosos, as pessoas de terceira idade, para poderem aposentar e ter uma vida tranquila pós-Patrus, né? A gente vai desenvolvendo as pessoas dentre a sua saída até um acompanhamento de pós também. As questões de PCDs, a gente já tem um programa de inclusão bem definido. As questões de homem e mulher, a gente trabalha as nuances sempre pensando na equidade. E LGBTQIAP+, a gente achou que não teria na empresa, mas tem uma representatividade sim. Cor e raça também. Então, são nuances que a gente já mostrou, a gente quer monitorar e a gente quer também desenvolver. Como eu falei anteriormente, o nosso direcionamento estratégico saiu tem 2 semanas, então todas as nossas métricas que serão propostas dentre a diretoria e a presidência, elas terão que casar com o que foi discutido há 2 semanas atrás. O nosso censo foi por meio de um formulário simples, né, que a pessoa conseguia
adentrar no manual e também ao glossário, caso tivesse interesse. Foi como é que fala? Um Microsoft Forms. Então, a gente não teve nenhum investimento nesse âmbito. Mas, para realizar esse censo, houve uma campanha de sensibilização em todas as unidades. Houve reuniões online com algumas pessoas direcionadas para essa amostragem, pessoal do RH junto comigo, TI para parametrizar os dados, e também a sensibilização das pessoas na ponta, né? Quem que ia levar esse censo para chegar lá na operação, por exemplo, de Salvador. Então, a gente trabalhou também com as lideranças para poder dar esse apoio às pessoas responderem. E a comunicação também, de forma a atingir o nosso público administrativo e operacional. Então, para o administrativo, tinha melhor acesso por causa que eles têm contato com o e-mail. O operacional é algo mais visual. Então, como que foi relatado isso? Nos DSS, a gente tem os diálogos de saúde, segurança e sustentabilidade, nos quadros de aviso e comunicação das unidades, e isso foi feito ao longo das semanas do censo. Então, o que é o nosso sonho, o nosso objetivo, o meu desafio para setembro e a longo prazo, né? A criação do programa de diversidade, equidade e inclusão, porque não é somente trabalhar com metas que envolvem o RH, isso vai muito atrás dessa organização, né? E a gente quer realmente ter o que o ESG fala, né? O ESG fala que a gente precisa praticar e explicar. Se a gente não pratica, a gente também tem que explicar a respeito disso. Como nós somos bem íntegros com o que a gente transparece, a gente quer realmente falar que tem um programa, com um programa estruturado em todos os setores envolvidos. Isso é legal também de mostrar que hoje o programa está comigo, está com a sustentabilidade, e que todos os setores se envolvem pela mesma temática, interagindo em prol da melhoria no trabalho, aí, principalmente com as pessoas. Então, o que a gente fomenta aí até setembro, quais são os nossos próximos passos? A criação dos grupos de trabalho, sempre envolvendo alguém do RH e um representante da causa, né? O pessoal do RH vai ser aquele ferrinho de dentista que vai ajudar a realmente enxergar e traduzir as nuances para dentro da empresa, e realmente as pessoas que representam a causa vão dar voz ao melhor respeito, ao melhor trabalho em conjunto dentro da empresa. A criação, a atualização do nosso Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. Tínhamos um comitê em 2018 que trabalhava só a temática da diversidade. A gente quer agregar 2 palavrinhas aí. E dentro desse comitê, a gente quer também ter representantes dos mais diversos públicos, no que tange, por exemplo, dos fornecedores, dos nossos agregados, os nossos motoristas. A gente trabalha com os trabalhadores, transportadores autônomos de carga. E, curiosamente, a gente tem 67 mulheres, aproximadamente, dentre os nossos motoristas. Então, a gente quer ouvir, né, e também desenvolver os nossos públicos. Então, tem-se o grupo de trabalho em reporte ao comitê de diversidade com esses representantes. Esse comitê também vai deliberar, administrar as temáticas, a promoção do programa, né, o que vai ser deliberado para ser efetivo dentro da empresa, e também levar isso para a nossa presidência, né, porque a gente tem que ter uma comunicação com a alta direção. E a gente sabe que quando a alta direção compra as ideias, fica muito mais fácil de trazer isso a todos os níveis hierárquicos. E a gente tem o Marcelo e o Marco Antônio aí que sempre abraça as causas de sustentabilidade, também de diversidade, e falam tão melhor da temática quanto eu. Além com certeza. Disso, se a alta direção não abraça, né, isso não adianta nada. Tem que ver sentido naquilo e não somente fazer por fazer, né? Fazer por fazer, a gente não consegue ter um programa de fato. Tem a configuração das metas e os processos para atingimento, né? Por isso que eu não trouxe nenhuma métrica aqui para a gente, porque isso tem que ainda ser deliberado, o nosso planejamento estratégico está recente.
A manutenção dos dados, para não se perder ao longo do tempo, fazer gestão do conhecimento também, os procedimentos de acessibilidade nos mais diversos âmbitos, acessibilidade física, no âmbito também da comunicação, o posicionamento também, principalmente, tem algumas datas que acercam as nuances, a gente precisa se posicionar em cima disso, os treinamentos, a melhoria contínua, porque as pessoas precisam entender, quebrar paradigmas e se tornarem aliadas, assim como eu, e a criação, então, da política de diversidade, equidade e inclusão, onde todos esses passos precisam estar regidos e documentados com periodicidade também de atualização. Então, é isso. Caso queiram se contactar comigo, pode utilizar o QR Code abaixo e eu fico à disposição de todos. Nós estamos numa jornada, não é nada engessado, estamos aprendendo e desenvolvendo isso com alguns setores, né, para também promover isso no âmbito da palavra. E as coisas que a gente não sabe, a gente procura entender de forma respeitosa, assim como eu. Se eu não sei como eu dirijo a uma pessoa, eu quero manter o respeito por ela, eu pergunto e tenho a humildade de saber, de procurar saber como que a pessoa quer ser dirigida. Eu acredito que trabalhando com diversidade é isso, até mesmo porque eu trouxe a palavra empatia. Muito obrigada. Excelente, Isis, parabéns. Olha, fico muito feliz com iniciativas como essa. Igual que você falou, é uma jornada, né? É um começo, eu acho que, igual a gente falou, a gente está num setor, assim, bem conservador, né? Um ambiente extremamente habitado por muitos homens, então é um ambiente, assim, que a gente sabe que a gente tem muitos desafios, né? Igual a gente está falando, a gente está num movimento para falar de inserção de mulheres, ou seja, a gente está, assim, uma coisa começando a falar só de inserção de mulheres, e a gente já está se propondo a falar de diversidade, ou seja, a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu tenho certeza que com pessoas como vocês, que estão aqui conosco, com aliados, igual você falou, que eu também aprendi quando a gente falou no briefing que a gente fez, que eu também não sou uma representante da causa, mas sou uma aliada, né, sem dúvida, também advogo pela causa, porque algumas coisas que eu, né, acredito também, quando a gente fala diversidade também, como muito que as pessoas acham, não é só, muitas pessoas têm uma noção de que a diversidade é só falar sobre orientação sexual, né, está restrita a isso, e não é muito mais do que isso, né, diversidade é gerações, etnia, é muito mais do que só orientação sexual, e passa porque você falou muito questão de educação, né, porque você tem que ensinar as pessoas, né, e outra coisa que você falou muito de empatia, e eu acredito muito que a empatia tem muito a ver com respeito, né, tudo começa pelo respeito, né, eu acho que as pessoas não são obrigadas a concordar com nada, igual religião, você não é obrigado a concordar com a religião que um tem o outro, você não é obrigado a concordar com ninguém, mas você tem que respeitar, né, cada um tem que respeitar o jeito de cada um, a escolha de cada um, a opção de cada um. Então, acho que tudo começa pelo respeito, e a gente tem que, dentro da empresa, respeitar a diversidade. Então, acho que ignorar esse tipo de assunto, de diversidade, dessas coisas, é o pior caminho que o empresário pode tomar na empresa. Então, acho que ignorar que isso existe, que isso está permeando a nossa sociedade hoje em dia, é o pior caminho que você, empresário, pode decidir, né, que não é uma boa escolha. Então, se você não está atento a esse assunto, eu acho que é melhor você rever as suas decisões, porque você pode estar fora do mercado daqui para frente. Então, a sociedade está mudando, né, as pessoas hoje prescindem de outros pensamentos, a gente tem que entender o que as pessoas pensam, né, então, não é questão de concordar, não, é questão de respeito, então a gente precisa entender o que as pessoas pensam e trazer diversidade, criatividade e abrir nossa empresa para todas as pessoas, quem quer que elas sejam, e trazer respeito, né, saber respeitá-las para dentro das nossas entidades, das nossas empresas. É isso aí, Isis, muito legal, parabéns para a Patrus e por toda a alta direção dela, por estar fazendo essa jornada. Eu acho que tudo já faz
os 2 anos, pelo que eu entendi que vocês estão fazendo isso, que eu falei, é um projeto, às vezes, de longo prazo, de educação, tem que ser feito, eu acho que tem que aprender, igual você falou, com humildade, buscar conhecimento, né, eu também, muita coisa que eu não entendo, mas a gente tem que ter humildade de saber, procurar saber, falar com as pessoas, é isso mesmo, vocês estão exatamente no caminho certo, muito legal, parabéns. Obrigada. Caio, agora é com você, Caio, eu acho que todo mundo está ansioso para ver o que você tem para falar. A gente conversou um pouquinho, né? Eu vi um pouquinho o seu perfil lá no LinkedIn, eu acho que você tem aí um pouquinho para compartilhar com a gente e com o nosso público aqui que está nos aguardando. A gente está super ansioso para falar o que você tem feito lá com esse projeto na RD Station, o que você aprendeu até agora, o que você pode compartilhar com a gente, com os nossos seguidores aqui. Oi, pessoal, bom dia novamente. Eu queria dizer que eu fico até, como posso dizer, com medo de falar depois de Isis e Jean, né? Que projetos lindos, assim, são projetos realmente que inspiram. Como eu falei no nosso encontro anteriormente, é muito importante, muito legal saber que pessoas que não fazem parte de grupos minorizados, elas se trabalharam a empatia a ponto de se tornarem aliados tão fortes e tão eficientes nessa causa, né? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Albuquerque, eu sou advogado, como foi apresentado. Hoje em dia eu sou conselheiro do Preto no Preto, que é um grupo de afinidade de uma das maiores empresas de tecnologia, né, de marketing do país, que é a RD Station. Meu cachorro está ali atrás, fazendo barulho agora. Eu trabalhei antes como líder do grupo Preto no Preto, então a minha experiência, o case que eu vou apresentar é baseado nisso, na minha experiência, em tudo que a gente fez ali no Preto, em tudo que a gente conversou com outras empresas enquanto Preto no Preto, e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, e espero que vocês se sintam confortáveis para fazer perguntas. Se não der para responder hoje aqui na live, a gente responde aí depois, e podem me adicionar no LinkedIn, e a gente vai conversando, tá bom? Aqui a minha tela já está compartilhada. Esse case foi baseado numa companhia fictícia, o nome dela é TopTel, é baseado num seriado que eu gosto muito, que é o Friends, e aí por isso que eu deixei aqui ainda com a capa. Eu gostaria de falar também que, como a Ana falou mais cedo, né, todo o nosso trabalho de diversidade e inclusão, todo o trabalho que é relacionado a pessoas, e é por isso que eu ambientei esse case com figuras de plantação, de planta, porque tudo é a longo prazo, né? Nada vai ser automático, nada vai... eu coloquei pessoas diversas na minha empresa, pronto, resolveu. Não, infelizmente não é assim. Todo mundo gostaria que fosse. Nós estamos numa sociedade que ela foi estruturada por vieses racistas, machistas, sexistas, e quando a Lia Weiner, que fala muito sobre o papel da branquitude na luta contra o racismo, ela fala o seguinte: como ele é estrutural, para tirar uma estrutura eu preciso colocar outra, e as estruturas elas demoram a ser construídas, né? Então, isso que a gente está fazendo pouco a pouco é colocando novas estruturas para que a sociedade do futuro ela seja construída de uma forma mais segura, de uma forma mais diversa, de uma forma onde todas as pessoas elas possam se ver representadas. Eu fico muito feliz, por exemplo, que é fora da minha bolha, né? Falar de transporte, carreto, tudo mais, é fora da onde eu vivo, mas é muito importante saber que vai ter uma motorista negra que ela vai se ver representada, ela vai poder chegar lá para fazer um curso e poder ser incluída. Existe uma possibilidade, né? Ou seja, a gente está criando bases para um futuro mais promissor, um futuro mais diverso, um futuro mais inclusivo. Então, esse case, ele é muito embasado e visualmente nisso, falando de plantas e de sementes, que realmente é dessa forma que a gente precisa ver. E aí um chamado a todo mundo que trabalha com diversidade e inclusão, por favor, veja dessa forma, porque eu vou dizer, a gente passa aqui nesse case por 4 fases. A primeira ali de análise de interpretação, estruturação, realização de treinamentos, e a última fase de verificação de resultados. Mas é um ciclo, né? Logo, novamente, vão ter outras sementes, outras análises, outros dados a serem verificados e outras ações a serem tomadas. Sempre vai ter um recomeço, nunca vai ser estático, né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse olhar, entender que os problemas, eles não vão se resolver de uma hora para outra, e outros vão surgir, e tá tudo bem, a gente vai sentar, aprender, dialogar, e partir para o próximo assunto. Deixa eu passar aqui o meu slide.
A primeira parte de toda a empresa, e aqui é um ponto muito importante, a Isis trouxe um exemplo maravilhoso aí da Patros, a gente para e sempre falo, tirem a foto. Tira a foto, né, eu acho que é muito importante até para você comprovar na sua empresa, você que trabalha com diversidade, ou vai ter alguma iniciativa de diversidade, mostrar para sua empresa de onde você está saindo e aonde você quer chegar. Da onde a gente está saindo, né, e para entender de onde a gente está saindo, a gente precisa tirar essa foto que a gente fala é uma análise de dados. E aí você faz o censo, faz uma pesquisa, e aqui nesse case eu só dou uma dica muito importante, né, 2 dicas sobre essa fase. A primeira é entender quais dados você vai precisar. Não adianta você, por exemplo, querer tirar dados geracionais se esse ainda não vai ser o foco da sua empresa. O foco da minha empresa é a inclusão de mulheres, o foco da minha empresa é a inclusão de pessoas negras, o foco da minha empresa é a inclusão de um público LGBTQIA+. Beleza, então foca nesses dados que as perguntas desse censo, qualitativas, quantitativas, elas sejam perguntas direcionadas para você ter essa foto mais nítida possível, né? São quantas pessoas, quais as idades delas, onde elas estão localizadas, e aí você vai ter exatamente uma base mais segura de onde começar essas ações. Essa é a primeira dica, é muito importante que você tenha dados concretos e que esses dados refletam a realidade. Às vezes, e aí eu falo por experiência, por bench, a gente não pode fugir daqui, a realidade é brutal. Nossa, é brutal. Realmente, às vezes, você vai olhar para a sua empresa e você não vai perceber. No seu dia a dia, você acabou não percebendo, mas não tem nenhuma pessoa negra, né? Eu já fui o negro único, como existe um termo quando se fala de racismo, em vários ambientes. Eu já fui a única pessoa negra, a única pessoa gay em vários ambientes. Então, e as pessoas sequer percebem isso, quando chega, às vezes, nesse momento dos dados, é impactante quando você percebe, nossa, mas eu acho que aqui na empresa não tem. Ok, não tem problema por enquanto, né? Agora a gente vai trabalhar e resolver, mas é importante que você enfrente essa realidade brutal dos fatos para que você age em cima de dados seguros que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas e até no seu trabalho, que ele seja mais efetivo. E aqui no case do exemplos de dados que você pode levantar de início, que vão ser significativos, que é o número de pessoas diversas, o cargo delas, né, porque também é importante, por isso eu disse, você precisa entender onde você quer chegar. Não adianta também, e aí eu vou, nesse meu caso, eu peço perdão se minha fala não for uma fala tão fora, né, eu estou dentro do tema, eu sou uma pessoa negra, eu sou gay, então eu estou falando aqui de dentro, tá? Daqui de dentro, para a gente, é legal estar dentro das empresas, é legal se ver diverso, mas não é legal a gente se ver na base das empresas. Não é legal a gente ficar ocupando cargos que não são cargos de liderança e não ter oportunidade de subir, né? Então, cerca de mais de 80% das empresas não tem pessoas negras na sua diretoria, né? Então, se você for pegar aquela pirâmide de diversidade, você vai ver que é uma realidade para muitas empresas que as pessoas diversas, elas estão lá na base e não sobem para o topo, por inúmeras razões, e principalmente por questões de preconceito, estruturais de racismo e exclusão. Então, é muito importante que você tire essa foto pela quantidade e cargo. Onde elas estão localizadas? Para que no futuro você possa fazer ações que ajudem essas pessoas, né, promovam a equidade de oportunidades para que elas subam, né, nessa pirâmide. Outro ponto é a satisfação dessas pessoas, entender se elas, por exemplo, estão tendo um lugar seguro ali. Elas estão satisfeitas com a liderança? Aquele ambiente é um ambiente seguro para elas dizerem, olha, eu sofri racismo. Vamos conversar sobre isso, né? As falas de alguns grupos não são legais. Elas estão satisfeitas com isso, porque também isso pode ser um objeto de um trabalho para o futuro, né? No começo, a gente pode trabalhar com a inclusão, chamar, mas no futuro, elas não vão ficar, elas não vão se sentir confortáveis, elas vão continuar se sentindo excluídas, porque elas não vão ter lugares seguros para falar sobre aquilo que elas vivem. E, para não me estender muito, eu vou passar para o último, a retenção e desenvolvimento, que é o quanto essas pessoas, elas ficam na empresa. Quanto tempo elas estão, quanto tempo elas pretendem ficar, ou seja, antes de começar a ter os dados, é importante você saber onde você quer chegar e que esses são variáveis importantes de já se ter no radar, porque elas são variáveis que são base também para todo o trabalho que você vai ter no futuro. E aí, um grande ponto aqui, e aí eu fiquei muito feliz com os dados que eu ouvi a respeito da
inclusão digital, né, do setor de transportes, porque as educações prévias, as ações educativas prévias, elas são importantes para o sucesso da pesquisa. O que isso quer dizer? E aí, mais uma vez, baseado em ambiente e em experiência. Muitas vezes as pessoas elas não sabem identificar. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, um caso que a gente tem de pessoas que elas se sentiam desconfortáveis de dizerem que elas eram brancas, porque para elas ser branco é uma coisa intangível, mas elas eram brancas. E aí, depois que elas foram educadas, elas disseram, olha, eu preciso rever minha resposta lá, porque eu não sou parda, eu sou branca, ou eu sou branco, né? Ah, eu não sou branco, eu sou negro. Teve gente que te marcou lá como branco, porque por N motivos, e depois que se educou, foi entender o que era colorismo, ela, não, eu sou negro. E aí, é importante, mais uma vez, que você tenha a foto do processo mais real e mais próxima da realidade possível. E uma dessas formas de fazer é, como a própria Isis falou ali, trazer o glossário, trazer formas onde as pessoas, olha, daqui a 3 semanas vai ter uma pesquisa. Esse vídeo aqui é importante para a pesquisa. E aí, convido todos vocês que estão aí na live, que vão ver depois, tem muito conteúdo na internet. Esse conteúdo que eu coloquei aí como exemplo é um conteúdo da internet. E ela explica muito bem o que é colorismo, que pode ajudar o seu motorista, a pessoa da sua empresa, a motorista também, a analisar, a entender um pouco mais aqueles conceitos. É um vídeo de 3 minutos, você coloca ali na velocidade de 1,5 minutos, você já tem um overview, né, uma visão geral do que é colorismo, para quando a pessoa for responder, ela responder já consciente daquilo, mais consciente, né, daquilo que ela realmente é, onde ela se enquadra, como ela se identifica, quais são as realidades que perpassam a vivência dela ali na empresa, saber o que é lugar seguro, o que é segurança psicológica, são coisas que, às vezes, nem a gente sabe, né, nem a gente sabe que influencia, mas quando alguém fala, você identifica, nossa, é isso que eu vivo, é isso que eu preciso, é isso que eu busco, é isso que eu passo. Então, é muito importante que haja, tem muito conteúdo também na internet, e aí eu indico, né, que vocês, tem um grupo da empresa, gente, sabe, são pequenas ações, você percebe que são pequenas ações que podem fazer uma grande mudança. Às vezes, não tem mão de obra para fazer um comitê de diversidade, não tem mão de obra para fazer muitas coisas, muitas ações, mas uma ação de diversidade, essa semana do orgulho LGBTQIA+, você para um pouco, todo dia manda um vídeo, toda semana manda um vídeo, vamos abrir uma discussão rapidinho ali no WhatsApp, gente, 10 minutos do café, finge que a gente está na Copa, vamos falar sobre o vídeo que eu mandei de manhã, já é uma ação bem efetiva, né? Passando aqui. E aí eu falo de estruturação em ferramentas, só para avisar a todos e todas que o case ele está disponível gratuitamente, vai ser disponibilizado para vocês depois, e vocês vão poder entrar em contato para tirar dúvidas e tudo mais. A estruturação de ferramentas, aqui, essa parte do case, ela fala muito da empresa entender a visão, por isso desde lá do começo, entender quais são os dados, qual a mudança que você quer fazer a curto e longo prazo, para ter um manifesto, né? Então, quanto mais específico esse manifesto for, sendo bem honesto, é mais verdadeiro da sua empresa onde ela quer chegar. Então, a gente quer ser uma empresa diversa. Beleza, mas aí eu vou passar aqui para o próximo. O que é ser diverso para a sua empresa? Né? E aí eu vou, como acho que foi a Ana que falou, sobre o futuro. Né? As pessoas, cada vez mais, elas se conectam, cada vez mais elas conversam. Elas vão saber, e aí, mais uma vez, falando de dentro, tá? Dos grupos. A gente sabe quando a empresa é realmente diversa, quando ela investe ou não, quando é só aquela foto que tem lá na divulgação, tem uma pessoa negra ali naquela foto. E aí elas vão conversar. E o quanto é um ambiente seguro, não tem ninguém ainda, mas eles estão realmente trabalhando para que isso aconteça, todo mundo está se educando, estão tendo ações, eles conversam sobre isso, tem muitas pessoas aliadas, é um ambiente que as pessoas estão realmente buscando transformação, eu me sinto seguro, eu me sinto segura, é diferente, a empresa ela vai ser falada de forma diferente, tendo ou não tendo, a forma como ela busca ter diversidade, ela vai ser divulgada. Então, eu trago nesse case que a manifestação da empresa a respeito de diversidade ela precisa ser específica. Então, por exemplo, eu dou o primeiro exemplo ali, que ser diverso para essa empresa é ter no mínimo X pessoas de grupos minorizados no quadro da empresa. E aí a empresa pode escolher,
eu quero refletir a realidade do Brasil. Então, mais de 50% da minha empresa precisa ser entre pessoas pretas e pardas. Eu quero refletir a realidade do estado onde está a nossa sede. Nesse estado, né, onde fica a maior parte das pessoas que trabalham para nós, 30% das pessoas é preta e parda, mas na minha empresa é 10, então eu preciso de mais 20 pessoas pretas e pardas, eu preciso de de uma quantidade maior de mulheres e tudo mais. Então, ali, nesse case, eu trago esses exemplos que podem servir de inspiração, né? Eu tenho um índice de segurança psicológica, de satisfação das pessoas diversas, que é 50%. Se eu chegar a 70%, isso é incrível, né? Então, vamos trabalhar em cima dessa satisfação. Ser diverso para a gente é ser isso, porque eu preciso também ser um lugar seguro para as pessoas trabalharem. A gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Se esse for um ambiente inseguro, olha o quanto dessa pessoa vai chegar no trabalho, em casa, perdão, carregando um dia tão pesado, né, sofrendo, é o que a gente chama de microagressões, né, a gente até conversou na nossa ontem, o que são as microagressões? É todo dia alguém questionar se pela sua sexualidade, pela sua orientação, por aquilo que, pela sua idade, né, a gente falou de diversidade geracional, se você é capaz. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, para as formas de como a gente pode, como eu posso ser mais empático, né? As pessoas perguntaram aqui como a gente pode gerar empatia entre as gerações. Estimula o conhecimento, né? Teve um dia desse, a diversidade geracional, ela não é uma realidade muito para mim, eu moro sozinho, estou distante dos meus avós, né? A gente conversa ali pelo celular, então não está no meu dia a dia. Mas eu vi um filme chamado Nomadland, que é um filme que fala sobre pessoas mais idosas, que vão chegando nas idades mais avançadas, e elas simplesmente perdem o emprego. E aí as empresas não querem mais elas. Gente, pareceu que abriu uma janela, assim, para uma realidade que eu nunca imaginei. E é um filme baseado em fatos reais, baseado em livros, com todos os personagens e personagens reais, né? Você vai ler depois sobre o filme. É uma realidade que eu não conheço. Então, existem filmes, existem séries que as pessoas assistem, elas têm acesso hoje em dia, né, a grande parte, que podem ajudar a gerar essa empatia. Problemas e questões e dilemas que você vai dizer, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse algo real, né? Então, você tira ali 30 minutos por dia de uma série de 10 episódios, você vai ter vai conseguir trabalhar a sua empatia, porque pouco a pouco você vai conseguir se colocar no lugar do outro. Fechando parênteses, voltando aqui para o case. E aí, quando as empresas elas já têm uma estrutura, e aí, como a Isis exemplificou, que vão já criar um comitê de diversidade, muitas das empresas elas criam o que a gente chama de grupos de afinidade, grupo de trabalho, e é muito importante que esses grupos de trabalho, e aí, meus parabéns novamente para a Isis, porque que tenham pessoas da diversidade, né, representada aqui naquele grupo, porque a gente fala de dentro, né, eu entendo o papel da Isis, quando ela fala que precisa ter uma pessoa de RH, porque eu preciso falar e preciso traduzir para a empresa onde aquela necessidade ela pode ser alcançada, isso é muito importante, porque como a gente falou, como é estrutural, às vezes a gente não entende, nossa, mas por que isso está acontecendo? Como que realmente a empresa, que ações vão ser efetivas para que essas questões sejam realmente resolvidas, né? Às vezes, e aí eu vindo de algumas empresas, nossa, nós fizemos várias ações, mas eles nunca estão contentes, o que a gente precisa fazer? A gente está agindo, mas parece que não melhora. Então, é muito importante sentar, ouvir, né, transformar aquilo numa conversa mais segura e tentar traduzir todo mundo em ações mais efetivas, né? E aí, aqui eu trouxe, dentro desse case, dentro dessa empresa fictícia, alguns nomes e títulos de grupos de afinidade, aí fala sobre team building. O que é um team building? A gente para se conhecer, se fortalecer, e nesse team building a gente pode criar, por exemplo, o calendário anual de trabalho. Vamos fazer um calendário anual de trabalho para que a gente não foque só naquele mês específico. Então, a cada 3 meses vai ter alguém falando sobre diversidade LGBTQIA+. A cada de 2 em 2 meses, a gente vai ter uma conversa simples, básica, um bate-papo, como, por exemplo, o Vez e Voz faz aqui. Vai todo mundo se juntar, marcar na agenda e assistir a live do Vez e Voz. E depois a gente senta e conversa sobre o assunto num cafezinho. Então, essas são ações que a gente trabalha o diálogo e é efetivo também quando a gente fala de diversidade. E aí, isso pode ser, pode colocar tudo isso num calendário e você já se prepara. Olha, gente, daqui uma semana, não esquece,
a gente vai ter um bate-papo sobre o assunto, tá dentro do nosso calendário, e aí a empresa incentivando e divulgando, então são ações que, mais uma vez, né, a gente, honesto aqui, sendo honesto, e até brincar, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de budget, a gente gosta de poder mandar presente para casa das pessoas, a gente gosta de fazer camiseta, é isso que a gente gosta. Mas se não tiver, tem ações que a gente consegue fazer também, inicialmente, para mostrar resultado. E aí, eu vou, para não me estender muito, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Cada grupo terá isso dentro do case, né, e aí ele foca muito em budget e comunicação, e aí a questão da comunicação aqui eu vou pausar porque é muito importante, que toda empresa esteja alinhada que aquilo é um objetivo, né, não adianta, senão a gente vai falar de diversidade e morrer, a gente fala no grupo, o grupo fala para a sua liderança e depois morre, porque a empresa ela não comunica sobre o que está acontecendo, a empresa ela não deixa todo mundo na mesma página. Então, conversar com todo mundo o quanto isso é importante para a empresa, o quanto isso vai mudar a empresa, né, e isso vale muito a pena. Eu acho que é um ponto, assim, a ser trabalhado bastante, a comunicação, a forma de comunicação dentro da empresa. Quem é responsável pela comunicação? Olha, a gente vai ter um calendário de ações de diversidade, a gente já fez esse calendário, esse calendário aqui, eu gostaria que você divulgasse, tem uma newsletter todo mês levando, essas são as ações, lembra para mim, vamos falar sobre isso, tem como a gente gravar vídeo, quais são os canais que a gente pode usar, qual é a melhor forma de usar esses canais? Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro desses comitês de diversidade e inclusão. E aqui eu trago outras datas, são datas que estão aí podendo ser utilizadas para mais algumas ações, né, e não consigo trabalhar todas as datas, mas tem datas que você consegue focar ali e ter outras ações menores. Realização de treinamento, depois que a gente tem ali aquele calendário dentro desse case, a gente fala sobre treinamento, e aí a gente fala sobre treinamento de liderança, né, treinamento de liderança, ele é muito efetivo. Primeiro, e aí eu vou dar dicas aqui, tem um jogo do privilégio. Quando a gente não faz parte de um grupo minorizado, nós temos privilégios que a gente nem imagina. Então, na internet tem vários vídeos sobre o jogo do privilégio. E aí você consegue, às vezes, o que a gente fez, né, lá ali na RD, eu vou trazer da RD. A gente chamou toda a empresa, fez uma planilha compartilhada no Google Sheets. A pessoa entrava, colocava seu nome e ela tinha que pintar uma casinha, uma célula do Google Sheets, do Google Planilhas, e a cada pergunta. Então, se você ia para a escola de carro, pinta aqui. Se você tinha o que comer todos os dias, pinta aqui. É impactante a diferença das pessoas quando elas percebem que, em contraste, se você é uma pessoa negra ou branca, né, em contraste a pessoas negras, elas tinham muitos mais privilégios. É impactante tanto que elas saíram dali, elas ficaram perguntando, gente, eu preciso aprender, os líderes, né, principalmente, a gente precisa fazer um grupo de líderes, onde a gente troca material, quais são os canais que vocês indicam para a gente, e tudo isso foi muito efetivo, mais uma vez, né, sem custo. A gente abriu o Google Planilhas, todo mundo entrou, a gente fez uma live também com toda a empresa, e as pessoas foram participando. E então, a gente pode começar daí, porque impacta as pessoas, principalmente em questão do privilégio, quando elas não são de grupos minorizados, elas percebem que o caminho é diferente, e reconhecer privilégios é difícil, eu tenho certeza que é difícil, porque eu mesmo tenho, né, comparado a outras pessoas, a gente sempre fala, o que é o privilégio? Existe uma norma no mundo, ela foi estabelecida, é o homem branco, cis, hétero, e se ele for louro, alto, do olho azul, ele é o padrão. Quanto mais eu me distancio dessa norma, né, se eu sou um homem que já não é tão branco, aí se eu já sou um homem negro e eu for me distanciando nessa norma, esses privilégios eles vão diminuindo. Então, quanto menos privilégios eu tenho, é bem mais complicado de falar de meritocracia, sabe? A gente toca em pontos mais sensíveis, mas quando a gente fala primeiro de privilégios, a gente atinge uma camada de pessoas que elas vão acordar para essa grande diferença, para essa desigualdade, e você desperta aliados aí. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso ser a pessoa, por exemplo, se você é essa pessoa, né, aqui perto da norma, eu posso ser a pessoa que diz, olha,
para o grupo, né? Provavelmente eu sou um líder, então, para o meu grupo, eu vou puxar esses assuntos. Na nossa reunião de time, vai ter um dia que a gente não vai falar de projetos, a gente vai falar sobre diversidade, a gente vai falar sobre outros pontos que são importantes para que vire um ambiente seguro. Passando aqui, para a gente não se prolongar muito, a gente vai falando sobre, a própria Isis falou, né? A gente vai ficar, que eu quero usar uma palavra de startup, mas mantendo, monitorando as nossas métricas todos os dias, né? Todos os dias, todos os meses, para que aquilo fique aí, seja algo vivo e gere novas ações, novos insights, participar de benchmarking, existem grupos de diversidade, existem pessoas que falam sobre diversidade aí no LinkedIn demais, assim, tem muito material na internet, tudo isso pode ser feito, né? Linguagem inclusiva, hoje em dia a gente tem visto o movimento das empresas que elas não falam mais, por exemplo, deixa eu pegar, desenvolvedor de software, pessoa desenvolvedora de software, porque a gente fala que existem mulheres também, que são pessoas que são desenvolvedoras de software, e a gente precisa ser inclusivo na nossa linguagem. Então, existem manuais de linguagem inclusiva que podem afetar as políticas da sua empresa, e podem fazer com que as pessoas diversas se vejam nesses lugares. E aí, a gente fala sobre os highlights aqui, que são os pontos principais, e os próximos passos, quando você... quais são os próximos passos, né? Pensando assim, temos pessoas diversas, transformamos num lugar seguro, o que a gente vai falar agora? Nossa, gente, tem muito assunto para tratar. Pessoas trans, que são marginalizadas, a gente sabe, ontem a gente estava falando ali na live da Mais Diversidade, e aí você via a palestrante, ela falava bastante sobre isso, ela disse, gente, eu sou privilegiada por estar aqui, mas 90% das pessoas trans são marginalizadas. E olha que incrível a gente chegar num dia, que é o meu maior sonho, onde a gente puder fazer vagas afirmativas para pessoas trans, trabalhá-las, né, fazer, por exemplo, um programa desse que o Jean está fazendo ali na empresa dele, para pessoas trans. Isso vai ser impactante demais, a gente coloca pessoas em lugares onde elas nunca se viram, e a gente constrói um futuro melhor, né, o futuro ele é construído agora, e aí como o próprio Emicida fala, para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome, a gente precisa construir um amanhã diferente, e eu conto com vocês, e agradeço a atenção de vocês, porque eu sei que o meu tempo já esgotou ali. Ai, muito legal, Caio, realmente, é uma pena que não dá para a gente ficar mais tempo, mas igual eu te falei, a gente só está plantando uma sementinha, né, dentro desse projeto maravilhoso que é o Vez e Voz. Como eu te falei, a gente está num setor aqui que a gente só está começando a falar sobre mulheres, mas a gente precisa falar de muito mais coisa, que é a diversidade, mas a gente achou que, né, no setor que a gente precisa falar muito mais coisas, a gente vai começar pelas mulheres, mas a gente pretende estender isso para as outras minorias também que precisam das suas vozes serem ouvidas, né? Mas a gente pretende também, assim que toda essa coisa da pandemia passar, a gente pretende fazer eventos presenciais e com certeza eu quero contar com a sua presença aqui conosco, porque eu tenho certeza que a sua experiência aqui presencialmente vai ser muito mais valiosa, né, do que a gente... né, fazer evento assim virtual, lógico que está sendo sensacional, mas presencialmente é outra coisa, a gente sabe, né, mas agradeço muito pelo que você falou, achei muito legal isso que você falou do jogo dos privilégios, eu nunca fiz isso, concordo, mas eu tenho certeza que eu vou ficar, aliás, não vou ficar surpresa, porque eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito privilegiada, tenho certeza a Isis também, aqui o Jean, né, nós não podemos negar que somos, né, óbvio, mas deve ser muito interessante a gente fazer isso, porque a gente deve enxergar, assim, de uma maneira, um raio-x mais, assim, né, como se ele fosse aquele tapa na cara, né, e a gente, em função de liderança, a gente tem que ter isso muito claro, né, porque o nosso papel de líder é muito fundamental para a gente poder enxergar isso e saber como lidar com essas situações. A liderança tem um papel fundamental para saber lidar com a diversidade dentro das empresas. Então, gostei dessa dica, muito legal. Esse caminho que você dá aí nesse trabalho, igual você falou, está disponível lá para quem puder, aí o material aí está aí para vocês, para quem quiser acessar aí embaixo, o pessoal já colocou para vocês o link. É muito interessante,
eu acho que dá aí um norte para quem quiser implantar, igual a gente está falando a todo momento, e o Caio também frisou isso, é uma jornada de longo prazo. Gostei muito do que ele falou também, de que não adianta também que a gente ficar querendo atirar para tudo quanto é lado, a gente tem que ter um foco e, de repente, fazer uma pesquisa naquilo que a gente quer, né, não ficar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, que não dá certo, e também fazer questões pontuais também que você falou, de grupos e por vídeos curtos, discutir aquilo, discutir um filme, discutir alguma coisa, também achei super interessante isso, muito legal. E, Caio, fica aqui também já rapidinho, que eu já vou te fazer uma pergunta que tem aqui de uma seguidora, Daniela, que está aqui acompanhando. Dani, um beijo para você, nossa amiga da Conjovem de Campinas. Caio, você poderia exemplificar casos de resistência quando iniciou o trabalho de esclarecimento e inclusão, e o que foi feito para derrubar essas resistências? Aconteceu, Caio? Com certeza, né? Eu estava pensando aqui, acho que o principal sempre é quando a gente mexe com privilégios, sempre vai ter alguém que não vai querer abrir mão de privilégios, né? E aí, ontem foi falado algo que eu acredito muito, o que a gente faz para derrubar essas resistências? Primeiro, educação. Eu acho que todo o futuro ele é construído com a educação, né? Então, que educação chegar a não só fazer o jogo do privilégio, levar essa pessoa para conversas mais sérias. A palestra da Lia Weiner, chamada O Papel da Branquitude na Luta contra o Racismo, ela está disponível na internet. É uma palestra incrível, ela muda mentes também. Então, e aí, se a pessoa também, ela escolher, porque depois de ser educado, você escolhe se você quer ou não ajudar, quer ou não ser um aliado nessa causa, aliado ou aliada nessa causa, aí é outra coisa, aí não vai ser o seu papel, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai mudar a cabeça dessa pessoa. Ela mesma precisa ter acesso a todas essas informações, entender o que aconteceu no nosso país nesses mais de 500 anos aí, e por que a gente chegou nesse ponto, para que ela possa tomar essa decisão de ser efetiva e de ser uma aliada ou aliado na causa. Muito bom, Caio. E aqui eu queria perguntar, né, que eles estão no dia a dia do transporte. Aqui tem uma pergunta do Felipe, o Caio até já respondeu no meio da apresentação dele, que ele pergunta como quebrar o paradigma das diferenças de gerações X, Y, Z, né? O que vocês acham? Vocês têm esse histórico de diferença de geração grande nas empresas de vocês, Jean? Você tem na sua empresa? Tá seu áudio. Sim, a gente tem essa questão de gerações aí, é uma coisa natural no nosso caso, até porque nós temos motoristas aqui na empresa que têm mais de 20 anos de serviços à empresa. Então, hoje eu tenho por exemplo, vou pegar o caso de motoristas. Eu tenho motoristas que têm aí 24, 25 anos, são dessa geração Z, dessa geração Alfa agora, né? E tem motoristas aí com mais de 60 anos de idade, que são da geração Boomer. E o interessante é que em vários setores nós temos também essa diferença de gerações dentro da empresa. No administrativo também, né? Administrativo também. O que a gente tem feito, e é um pouco do que o Caio falou, o Caio foi muito feliz na fala dele, desenvolver liderança. Então, nós estamos iniciando esse mês aqui um programa de liderança, onde nós vamos trabalhar 6 competências básicas, essenciais da empresa, sendo elas 3 competências comportamentais e 3 competências voltadas para a área de negócio. Vão ser mais de 60 líderes que irão participar, é um programa bem bacana. Esse programa ele vai estar alinhado com outros 2 grandes projetos do RH, que um é o projeto de cargos e carreiras, que nós estamos chamando aqui, não é cargos e salários, é cargos e carreiras, né? E juntamente com ele vem o programa que é a nossa Universidade Corporativa. Em julho nós vamos estar lançando a universidade, a Unicoach. É uma plataforma corporativa de ensino à distância. E o que vai acontecer? Para as pessoas crescerem, se desenvolverem, querer alcançar novos cargos dentro da empresa, além das competências técnicas, curriculares,
escolares que eles vão precisar desenvolver, eles vão ter dentro da plataforma do conhecimento, que é a Unicoach, né, aqueles treinamentos básicos para eles poderem se candidatar a futuras promoções dentro da empresa. Né? E, consequentemente, eu creio que nós vamos estar descobrindo novos talentos, novos líderes na empresa. Muito legal, Jean. E você, Isis, na sua empresa, tem esse conflito de gerações também? Acho que qual empresa que não tem, né? Então, a Patrus é regida pelo Ouvidor Digital. É um terceiro independente que recebe as queixas, delações acerca de quaisquer temas da empresa. Nós nunca tivemos nenhuma queixa relacionada à diversidade, equidade e inclusão. Mas não quer dizer que não tenha algo, né, dentro dos nossos processos. O que a gente mapeou até, tem de proposta junto ao programa, é fomentar realmente o trabalho em equipe e o desenvolvimento da inovação. Nós somos uma empresa que tem um Lean na veia, né? Então, a gente quer desenvolver algum programa de melhoria contínua intergerações. E, com isso, né, oxigenar o nosso negócio no âmbito de, talvez, trazer alguma solução para algum problema enfrentado ou até mesmo a perspectiva de melhoria dentro do trabalho das gerações, né? E principalmente a gente quer trabalhar aí a terceira geração com os jovens, para trazer realmente uma oxigenação para as duas nuances. A gente tem um respeito muito grande pela terceira idade, principalmente aos que praticamente fundaram a empresa com o Dr. Mário Patrus. Nós despedimos recentemente aí do Vanderlei e do Marquinhos, mas foi feito assim todo um trabalho de acompanhamento, até mesmo com aquele programa de aposentadoria que falei com vocês. Assim, nós não tivemos nenhum problema relacionado a isso, mas sim a gente tem que desenvolver esse trabalho ao ponto de a pessoa poder enxergar o que a outra faz e não ter uma dificuldade relacionada à geração, assim, a gente tem que ter a perspectiva que todo mundo é igual. Tem as particularidades, sim, mas isso não é um problema no desempenho da sua função dentro da realidade administrativa ou operacional. Queria aproveitar o momento, teve uma pergunta, um comentário lá também no YouTube, a respeito do homem cisgênero. Eu não falei o termo correto porque no nosso glossário nós não aprofundamos também todos os termos. Imagina a gente estar falando disso, apresentar um glossário com palavras que as pessoas nem sabem o que é, por mais que o glossário seja para isso, né? Então, lá a gente trouxe o termo cisgênero, mas trouxe o termo de o que é homem e mulher. Então, provavelmente, na frente, a gente já traz o termo linkando homem cisgênero e mulher cisgênero, que é, né, alguém que se identifica como um homem, que foi designado como homem ao nascimento, então ele é um homem cisgênero. Então, completando aí, dando a adendo à minha fala, é isso, tá bom? Ah, muito bom, Isis, bem esclarecido. É o que a gente falou, né, pessoal, no começo, a gente tem que ir com muita calma, porque senão a gente, é um processo, igual o Caio bem falou, é um processo educacional, né, a gente tem que ir educando as pessoas, o Caio, né, que habita, é um representante da causa, algumas das pessoas a gente tem que saber o ambiente que a gente está e preparando as pessoas conforme a gente vai vendo o ambiente, a gente tem que ir sentindo o ambiente e ver como a gente vai vendo e indo, a gente vai percebendo. Então, é bem lembrado, Isis, eu acho que é uma coisa, um passo de cada vez, né, tudo a seu tempo, né, pessoal? Então, acho que você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, aqui a gente procurou, é só um primeiro passo que estamos dando nesse lindo projeto que é o Vez e Voz. A gente sabe que, além das mulheres, que são minoria no nosso setor, tem outras minorias que a gente também quer dar voz, e a gente está só começando. Então, aqui a gente vai falar desse tema mais inúmeras vezes, né, e a gente não pode ignorar isso, e a gente tem muito que caminhar. Então, acho que a gente está começando uma coisinha, uma sementinha, e eu tenho certeza que aqui a gente vai ter, daqui para frente, mais inúmeros casos, empresas que vão se
inspirar com os casos que a gente trouxe hoje aqui. Então, eu queria agradecer vocês. Jean, acho que eu fiquei maravilhada com o que você falou, inspirada com a Transporte, uma empresa excelente, eu não conhecia, eu já estava acompanhando nas redes sociais, mas esse projeto aí de vocês é maravilhoso, e o que você falou agora também, esse trabalho das competências de evolução dos líderes, sensacional, vocês estão num caminho muito bom, espero poder visitá-los em breve, né, muito legal, parabéns, a Isis também, a Patrusa, obrigado, Marcelo, por disponibilizar a Isis para a gente, uma empresa sensacional, a Patru, sempre à frente, está sempre conosco aqui no Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP, né, participando, lembrando que sustentabilidade tem tudo a ver, né, sustentabilidade não tem só a ver também com a diversidade, só com o meio ambiente, né, tem todo o viés social, onde está incluso esse projeto de diversidade, então parabéns à Patrus também por estar nesse caminho, e ao Caio também, você também que quer saber um pouquinho desse lindo trabalho que ele faz, ele está inserido, engajado, pode procurar ele lá no LinkedIn, que foi onde a gente achou ele, né, Caio? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, muito gentil, muito atencioso, né, nessa disposição aí que ele teve com a gente, então muito obrigado para todos vocês estarem aqui conosco. Então, eu queria só daqui dar mais alguns últimos lembretes para a gente estar encerrando, a gente já está com 1h55 aqui com os nossos seguidores atentos, ela vai ficar essa live gravada, disponível no nosso canal do CETCESP, para quem quiser assistir, ou quem perdeu um pouquinho aí, para poder assistir depois. Então, se você quiser saber mais informações sobre o movimento Vez e Voz, é só acessar o nosso site, vezevoz.org.br, e se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também, ficar por dentro de todas as suas encontros do Mulheres do TRC, é só clicar na vinda, junte-se a nós e cadastre. Aí no vezevoz.org.br, no junte-se aí. E aqui no canal do YouTube também aproveite e faça inscrição no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma dos nossos próximos conteúdos. Vocês querem só se despedir rapidinho de todo mundo, pessoal? Ok. Obrigado, Ana, mais uma vez, pela oportunidade. Uma manhã sensacional. CETCESP está de parabéns. Prazer enorme ter conhecido aí o Caio. Caio, com certeza a gente vai se falar em breve aí, até porque ontem, por coincidência, o Tomás aqui, que é o nosso rapaz de comunicação, falou, ó, estou tentando contato aí com a RD State. Eu falei, volta, tá feito. Já tem então, contato. É Deus. Então, nós vamos se falar. E Isis, show de bola. Eu já conheci o Marcelo, o trabalho da Patros aí, estive com eles aí no prêmio de CETCESP há um tempo atrás. Parabéns, né, pela beleza do projeto que você está liderando aí. Tá? Ana, forte abraço, que Deus abençoe todos nós aí, que em breve nós vamos estar mais próximos. Sim. Tá? E agradecer principalmente a COACH, a diretoria da COACH, que nos dá essa liberdade, nos proporciona, né, desenvolver um projeto lindo, maravilhoso como esse. Sem dúvida. Valeu. Eu que agradeço. Bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Eu vejo que isso daí foi uma troca, né, que o Jean falou e o Caio. Eu já fiz várias anotações aqui para propor também melhorias ao nosso programa, porque nada é engessado, sempre tem uma atualização cabível. E a gente tem que realmente trabalhar com a maior empatia possível, né? Adoro essa palavra. Gostaria de agradecer ao CETCESP pelo convite também, e também fico à disposição aí dentro da nossa parceria, e também de próximos contatos com o Caio e o Jean também, né? Vamos trocar figurinhas acerca da temática. Muito obrigada. Vamos sim, gente, muito obrigado, para não tomar muito mais tempo de vocês, na pessoa da Ana, da Silmara e da Camila, ao CETCESP, foi um prazer falar com vocês, muito obrigado pelo espaço, eu estou realmente muito feliz de ter conhecido vocês, né, Isis, Jean e todo mundo, porque eu fico muito inspirado, acho que é um trabalho inspirador de vocês, parabéns a vocês, as empresas, né, de vocês, eu acho que essa abertura realmente que vocês têm é inspiradora e é incrível, desperta muitas ideias na gente, que deixa a gente muito feliz de saber que isso está acontecendo no nosso país. Obrigado mesmo a todo mundo que continuou assistindo, que a gente viu que o pessoal ficou até o final, né? Eu estava vendo ali a quantidade de pessoas, ficou mesmo. Muito obrigado, coloquei meu LinkedIn no YouTube ali, podem me adicionar, tá bom? Não, nós que agradecemos. E aqui, para encerrar com chave de ouro, a gente vai parafrasear o poeta Braulio Bessa aqui, uma frase maravilhosa. Seja menos preconceito
seja mais amor no peito, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Obrigado para todos vocês que nos assistiram. Espero que sempre vocês escolham o lado certo, que é amar. Obrigada, gente, e até a próxima.